Já bora ver primeiro o que o Marcelinho falou aqui depois do jogo, tá? Sobre até essa questão da gente entender também para quem que a gente perdeu, né? Não deixar a imprensa simplesmente criar uma crise no Corinthians. É lógico que o Corinthians está numa situação muito difícil, é lógico que não está em boa fase no Brasileiro, mas também achar que está tudo perdido. A imprensa é especialista, tá? Fazer com que o torcedor do Corinthians simplesmente queira chorar, né, de tristeza aí com tudo sobre o Corinthians. Se liga só aqui no que o Marcelinho falou e a gente vai prosseguir no vídeo aqui. Vamos lá. Analisando a partida entre Botafogo e Corinthians no Newton Santos, no Engenhão, no Rio de Janeiro. O Corinthians no primeiro tempo assustado, sofrendo uma pressão muito forte pela equipe botafoguense, que era o normal e o esperado, mas o Corinthians suportando ali na marcação, mas tendo muita fragilidade no setor de meio de campo, principalmente com o Ranieri, né, onde o Corinthians não proporcionava bons passes, Martinez também um pouco perdido, e somente o Garro para poder armar, construir, criar. Então é muito pouco para que o Corinthians pudesse reverter ou ganhar a partida. E um ataque fraco, sem proporcionar grande dificuldade para a defesa botafoguense, com Thales Magno e Romero. Mas na sequência o Corinthians pressionando, acreditando, teve um pênalti muito bem marcado pelo Daronco, onde o Romero faz uma cobrança displicente, comparadinha, e ninguém entendeu nada, porque nesse momento o craque do time tem que chamar a responsabilidade, botar a bola debaixo do braço e fazer a cobrança. Todo mundo esperando que o Garro fizesse isso, e ninguém entendeu por que o Romero foi cobrar, tanto que perdeu, porque ele não é o cobrador oficial. Na sequência, ainda mais uma oportunidade, o Corinthians sofre ali um pênalti, onde o Mateuzinho fez jogada pela direita, e um pênalti muito bem marcado pelo Daron. Aí sim o camisa 10, o grande jogador do Corinthians, setor do meio de campo, vai lá e pega a bola e faz o gol de empate. Mas mesmo assim o Corinthians ainda demonstrando fragilidade nos setores, principalmente de construção, que é o meio de campo, deixando o Botafogo desenvolver, criar, o Botafogo ganhando na força física, na qualidade técnica, na superioridade, mesmo com as mudanças que o Corinthians fez, o Ramon Dias, o Corinthians não conseguiu evoluir, e aí, já aos 39 minutos, tomou o gol da virada com o Thiago Almada chutando. O Thiago Almada do Botafogo chuta, resvala na defesa corintiana e entra. Acho que nem mesmo o Thiago Almada acreditou no gol que ele fez. Muito azar mas também, o gol que deu mais ainda a liderança para o time do Botafogo, que lidera esse campeonato jogando uma bela partida, e o Corinthians na luta, no desespero para sair do rebaixamento, até mesmo porque o Vitória ganhou o jogo contra o Atlético Goianiense, e isso dificulta mais ainda para o Corinthians. Mas o Corinthians tem que lembrar, jogou contra o atual líder, com favorito ao título, e fez uma boa partida apesar das suas debilidades e fragilidades. Acreditar ainda até o final, e agora torcer para que o Memphis, Depay, possa fortalecer o ataque e o Corinthians vencer e sair dessa dificuldade, gente. Pessoal, a imprensa sempre vai querer fazer com que o corintiano, tem a pior imagem do Corinthians possível. Então a gente tem que ficar de olho e saber para quem que a gente perdeu, cara. A gente estava vendo uma sequência aí muito boa, tá bom? Mas assim, nas Copas o Corinthians tá indo bem. Venceu o Flamengo no último jogo em casa, fez uma boa partida. Então assim, tem um pouco de calma também. E aqui a sequência do Corinthians, ó. O corintiano na gringa colocou o seguinte aqui, ó. Esses são os 12 jogos que faltam para nós no Brasileirão. Temos 36 pontos em disputa, precisamos fazer no mínimo 20 pontos para chegar a 45 pontos. Lembrando que no meio desses jogos temos compromissos na Sul-Americana e Copa do Brasil. Dá para escapar sim, vamos para cima e com fé no coração. Fé e Deus no coração, desistir nunca foi opção. Vamos lá. Corinthians e Atlético Goianiense, ó, sequência aqui, ó. São Paulo e Corinthians, Corinthians e Inter, Corinthians e Atlético Paranaense, Cuiabá e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Aqui, todos com datas, E os outros aqui, só esses 3, 4, 5 de baixo. Contra o Vitória não tem. Contra o Vitória, fora de casa. Aqui é confronto direto, acho que até lá vai ser, tá bom? Corinthians e Cruzeiro, Corinthians e Vasco, Cristiano e Corinthians, Corinthians e Bahia e
finaliza aqui Grêmio e Corinthians, ok? Pessoal, vamos para essa notícia aqui, ó, do meu timão, tá bom? No dia de hoje, o Memphis Depay completa time em treinos no CT e aumenta a expectativa por estreia no Corinthians. Isso é muito positivo, muito bom, né? A gente espera que ele estreie o quanto antes realmente. Bora aqui, ó. Memphis Depay ficou em São Paulo neste fim de semana e não acompanhou a delegação alvinegro na viagem ao Rio de Janeiro. No CT, o atacante holandês treinou e aumentou mais expectativas de sua estreia, segundo apurou o site Meu Timão, dando os créditos aqui, pessoal. No sábado, o jogador permaneceu no CT junto de atletas não relacionados e jovens da base, treinando entre os titulares na ocasião. Na representação deste domingo, Memphis Depay repetiu a dose junto de Ramon Dias, sua comissão técnica e os jogadores do elenco que não fizeram atividade regenerativa. Sem contar com os atletas que atuaram mais de 45 minutos na derrota contra o Botafogo, a equipe de linha que treinou como titular neste domingo foi composta por Fagner, né? Equipe de linha, então esquece o goleiro, tá? Vamos lá. Fagner, Renato, né? Félix Torres, Hugo, Breno Bidon, aqui bem recuado, né? Mas aqui eu acho que foi mais para completar o time. O importante é isso aqui, pessoal. Igor Ronaldo, André Carrijo, Thales Magno e Alberto. E esse aqui, ó, Memphis Depay, já treinando, já acelerando o processo para poder jogar no Corinthians. Estrear logo, né? Apesar disso, o Corinthians deve manter o planejamento inicial para o holandês. A tendência é de que ele não seja relacionado escalado na terça contra o Fortaleza, ainda que possa aparecer ao menos no banco de reservas. Não está descartado isso, então. Pelas quartas da Sul-Americana, mas receba a sua chance no embate contra o Atlético Goianiense no sábado. E aí em casa, contra o Atlético Goianiense, o lanterna da competição, o Corinthians, cara, se não vai ser esse jogo, aí sim pode entrar no modo da imprensa aí, pode falar o que quiser, tá bom? Memphis Depay foi inscrito tanto no Brasileiro quanto na Sul-Americana em sua apresentação, né? Diz que o momento atual do Corinthians temporada está bem fisicamente. Opa. E é isso aí. Outra notícia aqui, né, que a galera não perdoou, cara. Alguns jogadores aqui. A principal bronca do torcedor corintiano veio com o atacante Romero na primeira etapa. O paraguaio desperdiçou cobrança de pênalti. Realmente foi ridículo. Mas, na minha opinião, a culpa não é do Romero. A culpa é do Garro, que deveria ter pegado a bola e bateu o pênalti. Tá? Não vou passar pano pra ninguém. Cara, a gente virou fã do Garro. É o melhor jogador do time, tecnicamente é o melhor. Mas quem tinha que bater o pênalti era ele, não era o Romero. Então, erro dele aí, tá bom? Pega a bola, bate o pênalti, camisa 10, o craque do time tem que bater o pênalti. Se tivesse o Depay em campo, o Memphis Depay em campo, era ele que tinha que bater o pênalti. E não o Garro, entendeu? Pelo menos na teoria, né, pessoal? Às vezes, não que o craque sempre bata bem o pênalti, mas assim, ele bate bem o pênalti, a gente sabe. Entendeu? Tecnicamente ele é melhor e tudo, e ele bate muito bem pênalti. Lembra do Roger Guedes? Roger Guedes, camisa 10, irmão, assumia ali o protagonismo do time, não deixava ninguém ralar na bola se tivesse em campo ali para bater uma falta ou pênalti, entendeu? Então esse tipo de atitude faltou aí no Garro no primeiro tempo, então eu não culpo totalmente o Romero, tá? Culpo, assim, já que ele foi bater o pênalti, pô, bate direito, né? Mas foi a mesma cobrança que ele fez contra o Grêmio e funcionou. O Grêmio foi Atlético Goianiense, não lembro, a disputa de pênalti. Após cobrança fraca, promovendo a primeira defesa, né, de pênalti na carreira do jogador John Victor. Meu Deus. Outro ponto negativo foi a atuação de Ranieri, que não agradou a Fiel. O volante do Corinthians esteve envolvido nos 2 gols do Botafogo, ambos sofrendo um drible semelhante do argentino Thiago Almada, que anotou o tento da vitória. E aí, cara, vira assunto entre os jogadores do Botafogo. Deve ter chegado e falado, cara, o volantão deles lá tomou 2 cortes humilhantes, né? Foi realmente seco nas 2 disputas, tá? E alguns comentários aqui, ó, no próprio site. O que me irrita é que qualquer timezinho que tivesse uma chance com um pênalti desse caindo do céu faria o gol e ia arrancar um ponto, né, full contra o Botafogo. Muito bom o ponto seria, né, no caso. Só o Corinthians que não aproveita essas coisas. O cara nunca pegou um pênalti no profissional e pega um contra o Corinthians. Mano do céu. Primeiro pênalti que o cara pega. O Corinthians é muito azarado, meu Deus. Isso é ruim quando o time tá numa fase, meu amigo. Ranieri saiu com 75 minutos de atraso. O cara jogou muito mal, né? Charles, inclusive naquele contra-ataque que ele armou no primeiro tempo, cara, ele escolheu a pior opção possível. Tocou atrás e acabou tocando errado, né? Então tem alguns lances, não só os lances dos cortes ali, de ter tomado dribles, não. É um todo ali no jogo. Charles, me perdoe, te critiquei, mas no lugar do Ranieri, nesses 2 lances, ele teria levantado o jogador Almada 3 metros acima do chão se tomasse um drible desses.
Botafogo, Raniel e Romero versus Corinthians contra tudo e contra todos. Meu Deus, realmente no jogo de ontem, especificamente, Romero vacilou feio, tá? Por consequência da falta de atitude do Garro em bater o pênalti, o primeiro pênalti ali, que seria um empate, no finalzinho ia voltar pro segundo tempo, outro jogo. É diferente quando você empata no segundo tempo e o jogo tá naquela loucura toda. Você empata no primeiro tempo e vai com o psicológico muito bom, joga a pressão muito grande pro time da casa. Então assim, poderia tomar empate, ou poderia ter tomado o segundo gol da mesma forma, até mais. Realmente o Corinthians, no primeiro tempo, foi amassado pelo Botafogo, tá? Isso aí a gente não pode deixar de falar, a gente não pode ser injusto aí, tá? O Corinthians realmente foi amassado pelo Botafogo, faltou um pouco de atitude, né, durante o jogo, no primeiro tempo, que teve no segundo tempo de sobra, porém, o Botafogo tecnicamente é melhor e o Corinthians está numa fase tão ruim que o cara dribla o melhor volante marcador do time, 2 vezes, né? E na segunda vez ele chuta a bola, desvia no outro volante, que é o Martins, que pra mim não tá jogando nada pelo Corinthians. Não vi nada desse cara ainda no Corinthians, tá? Mesmo contra o Flamengo, fez um pênalti besta. Não vou esquecer disso. Mas a gente tem que ter um pouco de paciência, que nem teve que ter com o Charles também. A galera tá começando a enxergar aí o potencial do Charles, né? Mas assim, é tanto azar que o Corinthians tá jogando muito bem no momento ali. O cara dá um corte em 2, né? No Garro e no Raniel, se não estou enganado, no mesmo lance, a mesma jogada, chuta a bola, desvia no volante, no outro volante, e engana o goleiro, cai dentro do gol, assim, totalmente indefensável. Cara, assim, é realmente um momento muito ruim no brasileiro, que tem que ser revertido urgentemente, e já na rodada seguinte, né? Eu não esperava, na verdade, uma vitória contra o Botafogo, a gente tinha esperança, mas, ao mesmo tempo, sabia que era muito difícil, tá, pessoal? Enfim, deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal se curtiu o vídeo. É nóis, tamo junto e vai Corinthians!